Você está em frente ao mar. Está esperando que ele se abra, assim como o Mar Vermelho se abriu para o povo de Israel atravessar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se esse mar não se abrir? Olá, tudo bem contigo? Por aqui tá tudo bem. Mais um vídeo aqui para vocês. E hoje eu quero falar sobre quando nós depositamos a nossa confiança no formato de uma bênção, de um milagre, de uma promessa se realizar na nossa vida. Nós idealizamos tanto que não imaginamos que pode acontecer de outra forma. E muitas vezes ficamos esperando que aconteça daquele jeito que nós estamos idealizando. Mas muitas vezes não é do jeito que nós pensamos. Esse vídeo é um alerta, é um despertamento para momentos como eu já passei, de ficar esperando por algo, de ficar esperando por uma realização, de ficar esperando por um milagre, do jeitinho que eu pensei. Porque já aconteceu assim no passado, porque a Bíblia relata momentos específicos e nós nos apegamos a um texto isolado e ficamos esperando que aconteça exatamente daquela forma. E muitas vezes não entendemos Deus falando conosco, colocamos na nossa mente uma forma de Deus trabalhar. Mas a verdade é que Deus trabalha de diferentes formas e de diferentes maneiras. Havia um povo de Israel, que estava cativo na terra do Egito, e Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar esse povo, e você muito provavelmente conhece a história. E acontece em diversos episódios até que eles se encontram em frente a um mar. Não tem rota alternativa. Não existe como ir para a direita nem para a esquerda. Não tem como voltar porque atrás está o faraó com seu exército, que se arrependeu de ter deixado o povo ir. E estava indo atrás para fazê-los retornar ao Egito. E eles se encontram em frente ao mar. E agora? O que nós vamos fazer? Então eles oram a Deus. E Moisés ora a Deus e busca a Deus uma saída. E em Êxodo 14... do versículo 13 e 14, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Percebe que antes de Deus abrir o mar, ele pede para o povo silêncio, confiança, fé. Então você precisa confiar. Muitas vezes você precisa se calar. Você precisa calar a voz da sua ansiedade. Você precisa calar a voz do medo, da dúvida. Porque quando você estiver frente a um grande acontecimento na sua vida, uma grande realização, uma promessa que está próxima a se cumprir, é natural que as dúvidas comecem a chegar. É como num parto. As últimas dores de parto são as mais terríveis, mas é o sinal de que o bebê está quase nascendo. Então assim é na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Muitas vezes nós estamos ali sentindo as últimas dores de parto, sofrendo, não tá fácil. E aí começa a vontade de desistir, começam as dúvidas: será que eu escolhi certo? Será mesmo que Deus está comigo? Será mesmo que eu não tenho que tentar uma outra rota alternativa? Deus não vai abrir esse mar. E talvez Ele não abra, não do jeito que você idealizou. Mas Ele vai trazer o escape, Ele vai trazer a saída, se você permanecer confiando nele, esperando nele, tendo fé nele. Isso já aconteceu comigo. Já passei por muitos momentos de tanta ansiedade e de idealizar tanto que Deus realizasse algo na minha vida do jeitinho que eu estava pensando. E muitas vezes foquei a minha esperança na abertura do mar. Foquei a minha esperança no milagre, no formato do milagre que eu havia idealizado. Mas muitas vezes Deus, Ele não quer que nós depositemos a nossa confiança na abertura do mar, no milagre que está para chegar, na promessa que está para realizar. Ele não quer que nós dependamos somente dele. Ele é o dono da promessa, Ele é o dono do milagre, Ele é o dono do realizar, Ele é o dono do tempo. Então, nós idealizarmos algo e confiarmos e depositarmos a nossa confiança na provisão que está para chegar, na bênção que está para vir, no resultado, no milagre, no mar se abrindo, não é o que Ele quer de nós. Ele quer que nós depositemos a nossa confiança. E muitas vezes eu me ajoelhei e disse: Senhor, eu queria que fosse hoje, mas se não for hoje, a chegada da resposta que eu tenho te pedido, eu vou confiar mesmo assim. Mas para chegar nesse nível não foi fácil. Eu sofri muito até entender que era isso que Deus queria de mim.
até entender que eu estava idealizando algo, que eu estava depositando a minha confiança no milagre e não no Deus que faz milagres, na bênção e não no Deus que é o dono da bênção, na promessa e não no Deus que me entregou a promessa. E o mar, muitas vezes, é o lugar onde Deus quer nos ensinar. É o processo onde Deus quer nos fazer crescer, amadurecer, entender coisas do mundo espiritual e até mesmo sobre nós mesmos, que nós não estávamos entendendo. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus não livrou eles do fogo. E muitas vezes nós, na nossa ignorância, na nossa inocência, nós estamos esperando que Deus nos livre da fornalha. Mas muitas vezes Ele quer que nós justamente passemos por dentro da fornalha para Ele revelar uma forma muito mais profunda de agir nas nossas vidas. Para Ele revelar que Ele pode fazer algo ainda maior do que aquilo que nós pensávamos. Nós estamos esperando o mar se abrir, mas talvez Ele quer fazer como Ele fez com Pedro. Meu filho, vem andando sobre as águas. Vem caminhando por cima. Um milagre maior, um milagre melhor, um milagre ainda mais profundo para se revelar para nós, para se mostrar para nós. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que quer se relacionar conosco. Não somente abrir o mar da forma que nós pensamos, mas um Deus que quer se revelar tão profundo para que você saiba, o meu Deus é um Deus fiel e é nele que eu confio, é nele que eu deposito a minha esperança, a minha fé está nele. E em Daniel, no capítulo 3, do versículo 17 e 18, é onde retrata a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles falam o seguinte: se formos lançados na fornalha, o nosso Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Irmãos, é isso que Deus espera de nós. Se o mar não se abrir, eu vou servir o meu Deus. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus me confiou. E se eu morrer, eu seguirei dizendo que Deus é o Senhor, eu não vou ter medo. E se eu for entrar nesse fogo, mesmo assim eu não servirei outros deuses. Eu não farei o que esse rei está me pedindo para fazer. Eu não vou abandonar a minha identidade em Cristo. E muitas vezes o medo faz isso conosco. Faz nós renunciarmos o que não é para nós renunciar. Faz com que nós voltemos atrás. Faz com que nós venhamos correr do vale, correr da fornalha, correr do mar. Só que se o povo tivesse corrido, tivesse voltado atrás, teria sido morto pelo exército, teria sido pego de volta para o Egito para sofrer mais tempo em escravidão. Entende o que eu estou querendo dizer? Se nós regressarmos, se nós voltarmos, duas coisas vão acontecer. Nós voltaremos à vida antiga, ao sofrimento antigo e muitas vezes pior do que nós estávamos. E nós não veremos o milagre, não viveremos o extraordinário, não iremos romper em fé na presença de Deus para que Ele realize além do que aquilo que nós pensamos ou sequer imaginamos. Então, existem diferentes formas de Deus agir. Deus pode abrir esse mar? Sim. Mas se Ele não abrir, talvez a vontade dele seja que você ande por cima dessas águas e você está parado esperando o mar abrir. Talvez a vontade dele seja que você só caminhe, mas o mar está na minha frente. Mas se você der o primeiro passo, esse mar vai se abrindo. E você vai dando o próximo passo e ele vai se abrindo. E você vai dando mais um passo e ele vai se abrindo. Conforme você for caminhando. Não tem como só esperar o mar se abrir. É muito fácil. Você fica ali parado, o mar se abre e você vai. Mas talvez não seja dessa forma que Deus queira fazer na sua vida. Talvez Ele queira que você vive de progresso em progresso, de fé em fé, de obediência em obediência. Pode ser que Deus não queira te livrar da fornalha, mas Ele queira passar pela fornalha junto com você e ainda te tirar ileso dessa fornalha, para que todos vejam que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é verdadeiro e que Ele é o Todo-Poderoso. Talvez Deus queira capacitar a tua estrutura para que você atravesse esse mar a nado, para que você atravesse esse mar com o seu próprio corpo. Ah, mas eu não tenho força, eu não tenho estrutura. Mas talvez justamente isso que Deus queira fazer. Deus quer te capacitar. Deus quer fazer você atravessar esse mar, para que você no outro lado possa dizer assim: não fui eu, mas foi Deus que me deu graça, foi Deus que me deu força, eu passei,
Eu consegui, com a graça de Deus. Isaías 43, versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então perceba que ele está falando quando passares. Quando passares. Quando passares. Não fique achando que você não vai passar. Não fique aí na frente parado. Salmos, tem uma palavra em Salmos que diz justamente isso: quando eu andar pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu ande, tu estás comigo. Que fiel é esse Deus, né? Que bom é esse Deus, que maravilhoso é esse Deus. É isso que Deus quer nos fazer entender, que muitas vezes Ele não vai abrir só o mar, que muitas vezes Ele não vai fazer da forma que nós idealizamos, mas Ele vai fazer de uma forma ainda mais profunda. Ele vai fazer de um jeito ainda melhor. E quando eu falo melhor, não quer dizer mais grandioso, não quer dizer um jeito mais bonito, quer dizer o jeito certo, o jeito ideal. Quando falamos que Deus tem coisas melhores e maiores para nós, não significa que seja maior em valor monetário, que seja maior em dinheiro, em quantidade, em beleza, mas a coisa certa para você, o ideal para você, porque Deus conhece o teu e o meu coração. Eu te agradeço muito por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe e te guarde. Curta, compartilha, deixa teu comentário, me ajude a alcançar mais pessoas com essa mensagem e que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo.